Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom que você está conosco nesse momento para que juntos possamos meditar a palavra do Senhor e que essa palavra seja para nós um verdadeiro sinal de esperança da ação do próprio Deus na nossa história de vida. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Hoje, sábado, dia 25 de maio, nós meditamos o Evangelho que a Santa Igreja propõe para essa 7ª semana do tempo comum, passado o tempo pascal, tão forte para nós experimentarmos e vivenciarmos essa realidade da ressurreição. O Senhor vai nos acompanhar na nossa trajetória da nossa vida cotidiana, desse tempo comum da nossa vida. Mas não significa que não seja também um tempo especial, pois o Senhor caminha conosco justamente para se mostrar presente, estender a mão, conduzir-nos para que nós possamos, por Ele, sermos inovados, transformados, ressuscitados nas realidades mais corriqueiras da nossa existência. E hoje vamos meditar esse trecho do Santo Evangelho de São Marcos, situado no capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. Curto, porém, não significa que seja menos especial, tamanha profundidade do ensinamento que o Senhor deseja realizar, nos conceder para que nosso coração seja transformado. E diz assim a Sagrada Escritura: naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino do céu é das pessoas que são como elas. Nós vemos aqui a realidade primordial na nossa vida, na nossa relação com Deus, que é a relação de sinceridade, gratuidade, naturalidade, espontaneidade, típicos de quem realmente ama e de quem não tem interesses escusos, mesquinhos, interesses de troca, de barganha. E nós vemos isso muito concretamente na realidade de muitas crianças. Nas crianças que realmente expõem aquilo que são de maneira muito singela, muito verdadeira. E como é belo ver isso, de alguém que é aquilo que é, de alguém que não tem medo, justamente pela sinceridade, pela ingenuidade, de expor simplesmente aquilo que é. Como é bonito ver crianças tão hostilizadas hoje no nosso mundo, escanteadas e realmente desprezadas
E nós não precisamos, infelizmente, ver isso, nós não precisamos ir muito longe para ver isso. Muitos são as manifestações em redes sociais de pessoas que verdadeiramente têm um ódio, uma repulsa às crianças, como se querendo dizer muitas vezes que não é fácil lidar com elas, pois é preciso ensiná-las, pois elas precisam ser educadas. Querido irmão, querida irmã, gostaria que nós refletíssemos como é exigente para nós termos um bom relacionamento com outras pessoas, com outros seres humanos, independente da idade. Mas infelizmente nós vivemos numa cultura de morte, onde as crianças, que são um símbolo, sempre foram e sempre serão um símbolo de vida, de fecundidade e da própria presença de Deus que abençoa o casal, os pais que estão abertos à vida, como um sinal de que Deus está presente ali. E muitas vezes, infelizmente, sofrem por ser esse sinal. E olha como Jesus mostra que esse sinal é pleno. Porque o reino de Deus é destinado a pessoas como as crianças. E como é difícil, queridos irmãos, difícil não é saber lidar com as crianças. Difícil é justamente ver pessoas que, no decorrer de sua vida, buscam e lutem para manter seus corações livres e isentos desses interesses que muitas vezes estragam o nosso relacionamento com Deus, que nos fazem ficar presos a coisas tão mesquinhas, tão baixas, tão pequenas, que deturpam completamente a nossa percepção daquilo que é realmente essencial na nossa vida. Quantos de nós não perdemos tempo e esforço e energia vital em busca de uma maneira desequilibrada? É importante ressaltar, desequilibrada por poder, por dinheiro, por bens, por posições, mas isso de uma maneira assim, desequilibrada a ponto de nos trazer o ônus de comprometer a nossa saúde mental, física e espiritual, de nos afastar do Criador. Tudo que nos afasta de Deus não pode ser algo que venha trazer algo bom para nós. Porque nós somos feitos por Deus e nós só somos felizes se estivermos em Deus e no nosso trilhar por esse caminho dessa vida terrena, trilhar um caminho que nos leve de volta ao Senhor. Então, que nós possamos aprender verdadeiramente a sermos como crianças, desapegadas, desinteressadas no bom sentido, no sentido de que elas não têm essa prisão a tantas e tantas coisas pequenas, tantas e tantas coisas que muitas vezes podem até ter a sua importância, mas jamais será essencial. Porque para a minha e para a sua vida, o essencial, o fundamental, o imprescindível é o relacionamento, é a intimidade, é a amizade com Deus. E se Ele nos chama não de servos, mas de amigos, como é importante que eu e você possamos retribuir a amizade de maneira sincera, desinteressada, no bom sentido, claro, daquele que deseja ser o nosso amigo. Que nós possamos hoje lutarmos com todas as nossas forças
para buscarmos essa pureza, para restaurarmos, não por mérito ou por força própria, mas pela graça divina, para que o nosso coração não esteja mais desviado do seu foco, que é saber que nós viemos de Deus e que, para a nossa própria felicidade, devemos voltar para Ele. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe a tantas pessoas que precisam do sinal de esperança do próprio Cristo em suas vidas. Ative as notificações e mais, comente um amém, um glória a Deus, um aleluia, para que o YouTube reconheça a importância deste momento e possa, pelo algoritmo, compartilhar e encaminhar para tantas e tantas pessoas também. Um forte abraço, Deus abençoe.